Bom, vamos ver se funciona. Ah, Foi? pô, Ah! ah, que coisa! Será que o O que problema é... será que está acontecendo com o seu Instagram? Cara, não sei, não sei. Porque foi numa Ah, boa agora aqui. Olha, é, que beleza. que engraçado. Pronto. Ótimo, ótimo. Mas mesmo assim foi ótimo. Vamos esperar então mais um pouquinho o pessoal chegar. E aí Uhum. a gente começa o nosso bate-papo. Bom, isso prova que... Fala uma coisa, a conta é pessoal ou ela é comercial? Pessoal, pessoal também. Cara, sim, não consigo entender. Não consigo entender. Começou isso na sexta? Antes já estava dando, não? Antes você estava fazendo Não normal. foi na sexta-feira que deu problema. Hum. Eu vou depois desinstalar e reinstalar o Instagram no meu celular. Pode ser isso, não sei. Não sei. Ó, o pessoal está chegando aqui. Legal. O que eu estava tentando fazer, e é o que eu tento fazer no meu Instagram, é emprestar o meu Instagram para vozes diferentes falarem, né, sobre temas muito bacanas. Porque daí sai também, acho que das bolhas, né? E aí o meu público tem a oportunidade de conhecer você, que é uma pesquisadora sobre esse tema, e um tema que é um tema tão caro na nossa sociedade. Então, Camila, para os meus amigos, para os meus alunos que estão entrando e que não te conhecem, então, fala. Acho que travou o seu ou o meu? Alô, alô? Oi, oi. Tá indo? Voltou? Tô ouvindo. Voltei, tô aqui. Tá bem. Então, vamos lá. Então, ó, fala para os meus alunos quem é você, o que você estuda, o que você pesquisa, onde você leciona. Fala para a galera que não te conhece. Tá. Rodando a sua imagem. Eu não sei se é a minha internet. É, Eu ia te falar, talvez se você cancelar os comentários, trava menos. Porque travou para mim também. Eu não ouvi nada do que você falou. entendi. Acontece que como se cancela, essa é uma coisa que você que tem mais experiência aí, eu não sei como cancela comentário aqui. Ali onde está escrito comentários, tem três pontinhos. Clica nele Ah, tá. e aparece desativar. Desativar. Uhum. Tá, tá, tá. Pronto. 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 É, tá, beleza. Então é o seguinte, então eu achei muito boa essa ideia e aí foi engraçado porque, assim, já tinha achado bem legal. E aí ontem, quando eu divulguei, algumas alunas minhas vieram falar, poxa, eu gosto muito do Madeira, do Instagram dele. Então, assim, já tinha ficado muito feliz com isso. Fiquei mais porque aí eu fiquei, né, minhas alunas são minhas referências também, né? Então, eu fiquei bem feliz de ver isso. Eu sou professora no Uniceub. O Uniceub é o Centro Universitário de Brasília. Sou professora aqui há 7 anos, eu acho. E eu pesquiso gênero, né? Eu sou professora das áreas de direito penal e criminologia, mas, assim, minha área de pesquisa é mais especificamente mesmo gênero e ainda mais especificamente as relações entre gênero e raça no direito. Então, esse é o tipo de tema que eu pesquiso. Isso significa que, às vezes, eu vou, claro, concentrar essa pesquisa mais em direito penal, criminologia, mas que acaba que a gente que é pesquisador, né, o tema leva a gente para outros lugares. Então, por exemplo, o tema da minha tese não foi na área, acabou não sendo na área de penal e criminologia, a proposta era, mas no final eu acabei pesquisando as relações entre gênero e raça no direito constitucional, especificamente nas questões sobre dignidade da pessoa humana e povo, ou seja, na composição do que seria um humano no direito. Então, como essas questões, né, essas categorias de gênero e raça fazem parte dessa construção, dessas construções jurídicas. Então, assim, e aí para fazer
uma piada, mas uma piada com um motivo aqui comum entre os colegas, né? Eu sou o tipo de professora que eu só dou aula no trabalho, né? Então, há já 12 anos, eu acho, talvez mais, há já 12 anos eu me dedico à pesquisa e à docência na área do direito. E eu acho uma coisa muito legal dessa ideia é que, assim, a gente que é da pesquisa, a gente tem uma preocupação, assim, um negócio que a gente se preocupa muito é de que parece que o direito de todos os campos talvez seja um dos que mais existe uma distância muito grande entre o que a pesquisa faz e o que a prática fala sobre isso, né, usa disso, né, então acaba que a gente tem uma inquietação muito grande do quanto o que nós pesquisamos e observamos e discutimos quase não tem penetração no campo prático, né? Então, há uma distância tão grande que eu acho que é muito importante que a gente possa aumentar esses campos de diálogo, de quem está na prática, de quem quer estar apenas na prática, ou seja, quando eu digo da prática, né? Quem quer advogar, quem quer fazer um concurso para a magistratura, Ministério Público, a Defensoria, de que é importante ler e utilizar e consultar e acompanhar o que se faz na área da pesquisa jurídica, assim, vamos resumir como isso, né? Então, eu vejo esse momento como essa oportunidade, assim, como esse diálogo de lugares, né? Eu acho que é super importante isso que você está falando, e eu me sinto um privilegiado porque eu tenho um pé em cada canoa, né? Eu sou juiz, mas também sou um acadêmico. E para aqueles que estão nos assistindo e que querem ser juízes, eu digo o seguinte, ou promotores, enfim, e linkando com o tema de pesquisa da professora, eu não sei se você sabe, Camila, mas a primeira decisão no Brasil, e eu não sei se esse tema exatamente você aborda na sua pesquisa, mas a primeira decisão no Brasil de retificação de nome de um transexual que não fez cirurgia foi minha. A primeira decisão foi minha. Sim, muitos anos antes do Supremo decidir, eu decidi isso na vara, foi a primeira decisão na vara de registros públicos, teve apelação, o TJ manteve, e aí veio uma enxurrada dessas ações, patrocinadas por ONGs e tudo mais, e na época eu só julgava nome, né? Aqui em São Paulo, na vara de registros públicos, a gente não julgava gênero, era só nome. Então, ainda é realizado, foi antes da decisão do Supremo, foi acho que 10 ou 12 anos antes da decisão do Supremo. E eu acho que essa decisão só foi possível, assim como aquela da ditadura também que eu dei, por conta do estudo, por conta da compreensão acadêmica sobre o tema. Então, acho que é muito importante isso que a Camila está falando. Eu também tenho, às vezes, essa impressão que a academia e a prática estão de costas um para o outro, quando, na verdade, deviam estar de frente um para o outro, caminhando juntos, né? Porque ambos querem a melhoria do sistema. Então, acho que é muito importante isso que a Camila fala. E, Camila, sobre o que você quer falar especificamente hoje? Bom, então, eu pensei em várias coisas e eu separei 3, se der tempo, né? 3 pontos que a gente pode discutir aqui. Assim, uma pergunta geral que eu fiz para a gente pensar aqui porque, assim, desde 2006, a gente costuma dizer que a Lei Maria da Penha, então, introduziu o gênero como uma categoria do direito. Então, já uma categoria da sociologia, da antropologia, da filosofia, da ciência política há muitos, muitos anos, né, há algumas décadas já, e que o direito demorou muito a incorporar isso, não no caso da pesquisa, porque a pesquisa sobre gênero já existia, claro, mas então incorporando dentro de um texto legal, né? Então a gente diz que é uma categoria jurídica também. Então, como categoria jurídica significa uma categoria de interpretação jurídica, né? E aí, o que muitos e muitas de nós temos feito há muito tempo é se perguntar, nós nos perguntamos se a jurisprudência, né, então aqui com foco, claro que a gente pode fazer várias perguntas, mas se a jurisprudência incorporou isso, incorporou o gênero como uma categoria jurídica realmente, ou como incorporou, né, ou se está realmente falando sobre gênero, né? E, então essa seria a primeira pergunta.
eu vou fazer aqui uma introdução já com spoiler aqui. Porque a impressão que eu tenho tido com as minhas pesquisas sobre a jurisprudência é de que não incorporou, da perspectiva de como a gente enxerga o que é gênero, ainda não é, vamos dizer assim, de um ponto de vista do que é o gênero, né, ainda não é com o gênero que a jurisprudência trabalha de uma forma, digamos assim, adequada, profunda, realmente falando sobre gênero. E uma outra pergunta que a gente pode fazer também é, quando se fala de gênero, e especificamente quando se fala de mulheres, então, de que mulheres a jurisprudência acaba falando, né? Com que mulheres, de que mulheres ela fala e ela ouve, né? Vamos dizer assim. E aí também numa introdução spoiler, né? Em que a gente observa que muitas vezes se fala de um grupo específico de mulheres, né? De mulheres brancas, de mulheres cis-sexuais, de mulheres classe média alta. E aí, assim, é inevitável, eu acho que é inevitável nesse momento a gente falar sobre isso do ponto de vista de jurisprudência, né? Já que a gente está, né? Que a gente colocou para falar sobre a jurisprudência em termos de gênero, e não falar da decisão da semana passada, que é a decisão que concede a prisão domiciliar ao Queiroz e a sua esposa. Por quê? Porque assim, né, a gente pode, claro, durante uma semana, menos de uma semana, foi o quê? Quarta-feira? Que dia que foi a decisão? Acho que foi, quarta ou quinta. Né? Acho que foi. Então, assim, já se falou sobre tudo, né, dessa decisão, sobre todas as, vamos dizer assim, peculiaridades dessa decisão, né? Mas a gente pode pensar uma delas que é qual foi um dos fundamentos para conceder a domiciliar para a esposa, Márcia, né? Para a esposa dele. Que esse argumento era, né? Fazendo aí a ligação entre as duas decisões, ele, então, seria pertencente a um grupo de risco, em razão da Covid-19, e, portanto, faria jus à prisão domiciliar, né? Já que o recolhimento ao cárcere aumentaria esse risco, já que nós sabemos a situação hoje, já sabemos desde o começo que isso ia acontecer, pouco se fez, sabemos da situação hoje de como a pandemia da Covid-19 tem se comportado dentro dos presídios, né? Então, esse era o motivo da concessão esse é o motivo da concessão da liminar para ele e para ela. Então, o que diz um dos trechos, né? Num dos trechos se diz que em razão da situação, um dos trechos que foi divulgado, né, eu até tentei achar a liminar, não encontrei, a decisão não está ainda, né, mas um dos trechos que se comentou é que ele teria, o ministro, então, teria dito que, em razão dessa condição dele, presume-se, e o presume-se que é muito importante, presume-se a necessidade dela também ter esse direito à prisão domiciliar, né, de se reconhecer esse direito à prisão domiciliar a ela, em razão, então, da necessidade dela acompanhá-lo para os cuidados que ele precisaria em razão da recuperação, da cirurgia e não sei mais o que, mas enfim, né, então, se ele tem uma situação de saúde, ela é necessária, a presença dela ao lado dele é necessária, presume-se necessária em razão disso. Bom, eu achei isso, assim, curiosíssimo, claro, e interessantíssimo, claro. E aí eu fui, para a gente começar, né, então, para o primeiro ponto que eu trouxe, assim, eu lembrei de um texto que saiu mês passado, acho que foi mês passado. No mês passado saiu um dossiê da revista Direito e Praxis sobre jurisprudência, sobre o STF e gênero. Tá? Então, são vários artigos sobre as decisões do STF em termos de gênero. E um desses textos é das professoras Tula Pires e Ana Flausina. O título do artigo é Supremo Tribunal... Deixa eu pegar aqui o título direitinho. Supremo Tribunal Federal e a Naturalização da Barbárie. O que elas examinam? Elas examinam duas decisões. Uma decisão é a DPF, eu tô aqui esquecendo números, mas, se eu não me engano, é a DPF 347? Agora eu não lembro o número. Que reconheceu
estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário, né? E a segunda decisão que elas examinam é o famoso HC 143641. O HC 143641 é um habeas corpus que discutiu o habeas corpus coletivo, que discutiu o direito, né, a concessão de prisão domiciliar a mulheres presas, em razão, né, da previsão do artigo 318, inciso 4º e 5º, se eu não me engano, do CPP, né, que estabelece que mulheres com filhos menores de 12 anos, né, crianças, essa seria uma das situações de concessão de prisão domiciliar, né? Mas, enfim, então elas vão examinando essas duas decisões e num dos pedaços do artigo, elas pegam um diálogo, um dos momentos em que os ministros estão votando, em que se manifestam especialmente 3 ministros, o ministro Dias Toffoli, o ministro Lewandowski e o ministro Edson Fachin. E o que eles estão comentando ali? É de que critério deve se utilizar. A gente vai ouvir a alegação dessa mãe, a gente vai ter que fazer uma análise sociológica da necessidade dessa mãe ao lado desses filhos, a gente vai analisar o melhor interesse da criança, o que seria o critério, né? E é curioso, então elas pensam essa discussão sobre o critério, por quê? Porque aí o ministro Lewandowski menciona, então, que deve-se levar em consideração a palavra dessa mulher, né? O que essa mulher alega ali sobre isso. E aí, de modo contrário, o ministro Dias Toffoli diz que não se deveria dar credibilidade pura e simples, e aí eu estou citando, tá? Dar credibilidade pura e simplesmente à palavra da mãe presa para apurar a situação de guardia de seus filhos não se mostra suficiente. É uma preocupação que eu realmente tenho, quer dizer, a palavra da mãe não ser tomada de maneira absolutamente verdadeira e objetiva. Talvez aqui coubesse uma análise social ou uma análise psicológica dessa situação. E aí elas também citam um outro trecho, que é um trecho em que o ministro Edson Fachin comenta aqui, estou tentando achar aqui, eu perdi esse trecho, mas enfim, ele comenta que o critério deve ser o melhor interesse da criança. Por que eu trouxe esse HC? Porque a gente poderia trazer, né, todas as outras decisões que têm sido, todos os HCs ajuizados e rejeitados, né, nos últimos meses, em razão da pandemia. Por que eu trouxe esse especificamente? Né? Porque esse primeiro é um habeas corpus em uma situação em que o contexto da pandemia não existe. É também o habeas corpus que criou, de alguma forma, primeiro, né, a importância e sedimentou a admissibilidade do habeas corpus coletivo, né, no Supremo, e que discutiu justamente a domiciliar em razão da condição de mulheres, mães, gestantes, lactantes, né, e mulheres que têm filhos menores de 12 anos. Bom, o que elas comentam um pouco nesse ponto? E que eu acho que, voltando lá na decisão, vou resumir aqui, decisão Queiroz, para ficar mais simples. Voltando lá na decisão Queiroz. Na decisão Queiroz, presume-se a necessidade do cuidado. Né? Presume-se que ela é necessária como alguém que vai cuidar deste homem que tem uma condição de saúde. Bom, a gente poderia pegar essa decisão, olhar para essa decisão e fazer uma crítica rápida, né? Dizer, nossa, que interpretação patriarcal. Sim, né? Que interpretação patriarcal de que a mulher serve ao cuidado do homem. Mas se a gente olhar assim de uma forma rápida, né? A gente vai esquecer que essa linguagem patriarcal, quando a gente junta aí a questão de gênero com questões, especialmente, né, como eu disse no começo, que é a que me guia na minha pesquisa, a questão de raça, mas também pode ser a questão de classe também, quando a gente coloca essas outras questões no meio, a gente percebe que essa linguagem patriarcal não vale para todas. Que essa linguagem do cuidado, que eu vou resumir aqui, ao direito ao cuidado, ou ao direito à maternidade, ao direito aos laços afetivos, não é para todas. Porque aí o que vai acontecer? Para ela, cria-se essa presunção de que ela é necessária ao cuidado dele, e por isso, então, conceder a domiciliar. Então, concede-se a ela um benefício, claro, em cima de uma linguagem patriarcal, sim.
é importante que a gente aponte o quanto esse argumento tem essa base de gênero, né? Só que o que se faz, né? Se faz isso como uma forma de conceder um benefício, né? Conceder este benefício da domiciliar. Enquanto, quando você está falando das mulheres presas no Brasil, porque o HC coletivo era para todas as mulheres presas, gestantes, lactantes, mães, né? Aí não existe presunção. Não existe mais o discurso ou pelo menos se questiona isso, né? Por mais que o resultado, e aí aqui só pontuando, né? Elas comentam o discurso ali, os diálogos, o que se passa nos argumentos. Porque uma coisa para a gente, da pesquisa, que é muito importante, que para a gente, às vezes, na prática, não é, o resultado final foi esse, ótimo, concedeu. E claro, o resultado do HC coletivo em questão é bastante importante para a gente, mas a gente se preocupa muito com como é que vão se construindo os argumentos, por onde que eles passam, né? Por onde que se passa. E o que acontece aqui é que, quando você está falando da totalidade dessas mulheres presas, e que, quando a gente está falando dessas mulheres presas, a gente está falando majoritariamente, então, de mulheres pobres, de mulheres presas, de mulheres negras, ou de mulheres negras e pobres, aí a chave já vai ser outra. Né? Será que eu tenho que levar em consideração essa mulher? Será que eu tenho que fazer uma análise sociológica de que realmente é necessário? Ou seja, quando a gente junta essas coisas, a gente vê que, a depender de quem é a mulher, ou ainda, quando a gente junta essas questões de gênero, raça e classe, enquanto para umas o direito ao cuidado, vou resumir de novo aqui, né? O direito ao cuidado não só é um direito, mas às vezes até uma exigência, às vezes até, né, na lógica feminista, que algo a se combater, porque é um cargo, uma obrigação que se impõe às mulheres. Quando a gente vai olhar essas questões junto com as questões de raça e classe, o que a gente vai ver é que esse direito não existe. Esse direito é negado, esse direito é inclusive questionado se ele existe. Então, esse direito tem que ser objeto de mulheres negras, tem que ser objeto de mulheres pobres, tem que ser objeto de mulheres com deficiência, de uma luta, para que elas possam ter esse direito reconhecido. Então, eu acho que essa decisão me provocou muito, porque ela me faz, de novo, mais uma vez, olhar para isso, assim, sobre como a nossa jurisprudência se movimenta em todas essas chaves, né? E vai negando e concedendo direito, e vai fazendo algo que eu tenho observado e sustentado há algum tempo, que é o gênero aí, não existe, porque a gente fala muito de estereótipos de gênero, de imagem de gênero, mas ele não existe sozinho, ele é moldado pela colonialidade, né? Ele é moldado pelo... Quem são essas mulheres? Quem são essas pessoas? Se são mulheres negras, se são homens negros, se são mulheres indígenas, se são mulheres com deficiência, e todas essas questões que a gente vai juntando, não é a mesma visão de gênero, né? Então, eu olhei para essa decisão, que é isso, né? A gente acaba olhando para as coisas com as chaves que a gente vê o mundo, né? Eu olhei para a decisão e falei, nossa, que momento é esse em que se presume esse direito ao cuidado para uma mulher? Né? Ou para um homem, também a gente pode olhar desse lado. Você sabe que é muito interessante ouvir você falando isso, porque na época desse HC, eu fiz uma análise de crítica ao Supremo. E até fiquei chateado, porque uma das minhas amigas era impetrante no HC e ela achou que eu estava falando mal dela e do grupo que impetrou o HC. Eu falei, não estou falando mal de vocês, eu estou falando mal do Supremo. Porque, olha isso, essa decisão do Supremo não é boa. Ai, como não, Madeira? Está dando a liberdade para as mulheres? Eu falei, sim, mas de uma maneira restrita. Porque o Supremo, nesse HC coletivo, a meu ver, ele faz um absurdo, que é, entre as exceções, dizer assim, o juiz pode negar mediante gravíssima questão. Oh, meu Deus do céu! Isso não está na lei. A lei é preencher o requisito é objetivo. Tem que ter a domiciliar. Na época, eu fiz a crítica, e acho que eu não me expressei bem para parte das pessoas terem entendido errado a minha crítica. Eu falei, olha,
que supremo é esse, que tempos são esses que a gente vive, que a gente comemora uma decisão ruim, que a decisão não foi boa. Ah, foi pioneira, foi isso, foi aquilo, mas ela restringiu direitos que a lei não restringia. Ela criou exceções que a lei não criou. E eu acho muito legal ouvir isso, porque, num certo sentido, o que você está falando casa com a minha crítica ao Supremo, embora sob uma outra ótica. E aí eu tenho duas perguntas, e eu vou te colocar numa gelada com uma dessas perguntas. Foi uma discussão Eita. ontem. Minha filha é uma adolescente, ela tem 14 anos, e a gente teve uma baita de uma discussão aqui por causa da J.K. Rowling sobre transexuais, né? E eu falei, filha, olha, para começo de conversa, eu não tenho lugar de fala, né? Eu não sou mulher e não sou trans, então eu reconheço você como mulher, mas, assim, e minha filha é puta com a JK, tá? Sim, puta, falando, ela não pode falar isso, ela é transfóbica, ela é isso, ela é aquilo. Eu falei, filha, e até minha ex-esposa, mãe dela, mandou um link de uma feminista, acho que de Moçambique, me foge o nome agora, que comenta essa questão, e ela fala, olha, eu acho que a gente não pode brigar entre a gente, né, transexual e mulher, mas o fato é que a transexual, ela não foi mulher por muito tempo. E ela não sente a dor que eu sinto como mulher, como eu não sinto a dor dela. Me foge o nome dessa feminista agora, mas é uma feminista, acho que de Moçambique, salvo engano. E aí, então, a primeira pergunta que eu faço para você é, dentro dessa perspectiva, e da perspectiva dos tribunais, e da sua também, transexual é mulher e tem a proteção da Lei Maria da Penha? E a segunda pergunta que eu faço para você é a seguinte, uma das coisas que me incomoda muito, eu trato brevemente no meu livro sobre Lei Maria da Penha. Comento pouco, só para explicar a ação penal na lesão corporal. Então, eu explico um pouquinho sobre quem está abrangido pela Lei Maria da Penha. E uma coisa que me assustou, Camila, foi ver que os tribunais estão voltando àquele precedente que eu chamo... Oh, meu Deus! O nome daquela atriz que eu gosto, o precedente Luana Piovani. Luana Piovani. Porque, no caso da Luana Piovani, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro falou, não, ela é uma atriz, ela é rica, ela é poderosa, ela não precisa da Lei Maria da Penha. E eu encontrei julgados, Camila, dizendo justamente isso, julgados recentes. Por ser vulnerável, ela não tinha a proteção da Lei Maria da Penha. E eu confesso que eu fiquei super incomodado com isso, com esse julgado. Então, são duas perguntas, você escolhe a ordem. Transsexual é mulher e a mulher tem que ser vulnerável ou não? É simplesmente um recorte de gênero, porque até onde eu sabia, até onde eu estudei, o acordo que foi feito na comissão era um recorte de gênero e não de vulnerabilidade econômica ou financeira. Então, você é casada ou não, mas o fato de você ser professora, ser advogada, ter autonomia, não tira de você a proteção da Lei Maria da Penha. Eu vejo pelo menos dessa forma. Mas eu porque aparentemente a jurisprudência está voltando para aquele precedente Luana Piovani, o que, a meu ver, não faz sentido. Não sei se eu estou errado. Queria ouvir da especialista sobre isso. Eu diria até que não está voltando, não. Eu acho que quando a gente analisa a jurisprudência do STJ, acho que nunca deixou de usar. Essa é a jurisprudência do STJ. Vou até comentar sobre isso. Só vou fazer um comentário aqui, né? A gente vem para uma live sobre jurisprudência nos tribunais superiores, e aí você me arruma uma confusão com fãs de Harry Potter. Olha só. Mas vamos lá. Vamos lá. Mas eu tenho acompanhado, eu confesso que, assim, eu já estava acompanhando toda essa questão da J.K. Rowling, mas aí essa semana, o último tweet dela que gerou repercussão, assim, resumindo, assim, eu fiquei
puta da vida, que eu acho que aí ela começou a ultrapassar demais algumas linhas, mas enfim, então vamos trazer aí essa questão, até interessante porque isso se conecta com o último ponto, né? Eu falei que eu separei 3 análises para a gente fazer, o último ponto que eu separei envolve muito isso, que é o seguinte, eu fiz recentemente uma pesquisa sobre as decisões do STF que mencionam o termo gênero. Aí até fazer um parênteses aqui, aproveitando que a gente está falando, né, entre outras coisas, que sempre o tema da pandemia envolve, né? Eu falei no começo, né, que saiu mês passado um dossiê, né, da revista Direito e Praxis sobre jurisprudência, sobre STF e gênero, né? Esse texto, eu tinha sido convidada para integrar esse dossiê e fiz essa pesquisa. E aí o que aconteceu? Bom, pandemia, muito trabalho, eu consegui terminar o artigo, mas não consegui terminar as edições a tempo. Por que eu estou citando isso? Porque a gente tem observado, né, nesse momento, o quanto o contexto da pandemia e da quarentena tem afetado significativamente a produção científica de mulheres, né? E eu acho que é sempre bom a gente apontar isso. Olha, eu sou uma das que não dei conta e que aconteceu isso e tal. Mas, enfim, aí submeti uma outra revista, ainda vai sair esse artigo. Mas, então, eu fiz uma pesquisa sobre as decisões do STF que mencionam gênero. Então, eu encontrei ali mais ou menos 30 julgados, e aí examinei 23, se eu não me engano, que são os que mencionam especificamente, assim, de forma bem clara, gênero, e usam gênero como, talvez aí, como eu disse, uma categoria de análise, né? E aí, o que eu percebi, que eu achei muito curioso no discurso, de novo, né? Eu não estava examinando o resultado desses HCs, RS, ADPFs, ADINs, eu não queria o resultado final. Porque, assim, a gente tem entre essas decisões, por exemplo, a ADIN 4275, que é a que concede a alteração do registro de sexo e de nome das pessoas trans. A gente tem dentro dessas decisões a ADIN 4424, né, e a ADC 19, que é da constitucionalidade da Lei Maria da Penha. Então, a gente tem, entre essas decisões do STF que mencionam gênero, várias que têm resultado que são bastante importantes, né, na discussão de gênero. Mas aí, enquanto eu fui pesquisando essas decisões, o que é curioso? Entre outras coisas, o que eu percebi ali? Que, principalmente em duas ações, que são a ADI 4275 e o RE, um recurso extraordinário 6... Peraí, deixa eu pegar aqui. Eita. Que é um recurso extraordinário também com objeto na alteração do registro das pessoas trans, né, que foi julgado, então, posteriormente, mas enfim, não tá achando o número, gente, vocês vão me desculpar aí. Meu Deus do céu, 670422, tá. Que então são dois desses vários julgados que eu encontrei no STF que tratam diretamente de pessoas trans, né. Então a gente tem entre esses julgados que eu examinei, o HC coletivo das mulheres presas, a ADIN 4424, a DC 19, essas duas ações, né, a ADI 4275, então tem são várias ações que eu encontrei. Então, entre elas tem a ADIN, a DPF, a DC, HC, tem uma da segurança também, e alguns recursos extraordinários. Então, são as decisões que eu fui encontrando. E aí eu fui procurando, então, eu utilizei um software, fui procurando, então, os trechos em que a palavra gênero aparece, né? E aí fui achando e vendo, para fazer uma análise do discurso dos ministros, como é que eles mencionam essa palavra gênero. E aí, o que eu fui percebendo? Eu fui percebendo que, assim como também percebi quando pesquisei a jurisprudência do STJ, que é essa, né, sobre a hipossuficiência e a vulnerabilidade, que, primeiro, ainda existe muito uma confusão entre sexo e gênero na jurisprudência brasileira, no direito brasileiro, né? Então, ainda existe muita confusão do que é sexo, do que é gênero e tal. Também, que muitas das vezes se adota o termo gênero como um sinônimo de homem e mulher. Então, não exatamente como essa categoria social, essa categoria de análise sobre relações, poder, estrutura, agência, mas numa perspectiva de gênero feminino, gênero masculino, né? E aí, gênero feminino, gênero masculino em dois sentidos também.
Às vezes se fala em um gênero feminino, então uma ideia do que é o gênero feminino, então eles usam isso de uma forma abstrata, né? Gênero feminino, gênero masculino, e às vezes para falar de uma pessoa específica, né? Ou para falar das pessoas, as pessoas do gênero feminino, as pessoas do gênero masculino. Então é esse tipo de uso da palavra gênero, talvez esses dois tipos o que mais aparece. Quando se fala das pessoas trans, nessas duas ações, o STF usa mais o termo identidade de gênero, e aí é uma questão que também é uma discussão no ponto de vista da teoria de gênero, né, fora do direito e tal. E aí aqui aparece uma coisa muito interessante, que é, quando se está falando, por exemplo, quando se está discutindo a constitucionalidade da Lei Maria da Penha, quando se está discutindo o direito à prisão domiciliar das mulheres, mães e tal, fala-se que aquela pessoa é do gênero feminino, é do gênero masculino. Quando os ministros e ministras vão falar nas ações, e aí algumas ações são recursos, então você tem um caso concreto, né, como o caso do RE e tal, quando eles vão falar nas ações sobre as pessoas trans, o que eles falam? Os termos utilizados são: a pessoa sente que pertence ao gênero feminino. A pessoa sente, assume o gênero, age como se. E isso, do ponto de vista discursivo, para mim, foi bastante interessante. Por quê? Porque ali existe uma discursividade que mostra que algumas pessoas são naturalmente do gênero feminino, de novo a confusão entre sexo e gênero, e outras sentem que pertencem a, como se fossem quase uma falsidade, vamos dizer. Não são de e sentem que. Né? Eu sei que o falsidade aqui eu uso de uma forma um pouco estranha, né? Mas é por quê? Porque aí eu estou pensando na ideia de que a teoria do gênero fala, né? De que essa ideia de que existe um gênero feminino, um gênero masculino, originais, naturais, e que os outros são cópias. Né? Então, por isso que eu faço dessa falsidade, quando na verdade não existe falso e verdadeiro sobre o gênero. Então, assim, da perspectiva de gênero, então, não de sexo, da perspectiva de gênero, o gênero é ao mesmo tempo uma estrutura, o gênero, então, ao mesmo tempo é uma forma de relação, é uma forma de distribuição de poder, né? E uma questão identitária. Na perspectiva de gênero, o gênero da mulher cis e o gênero da mulher trans não são diferentes. Pelo menos na perspectiva pela qual eu olho. Então, assim, não existe, desse ponto de vista, uma diferença entre dizer mulher. Então, se a gente está adotando essa perspectiva de gênero, mulher, mulher trans é mulher, mulher cis é mulher, mulher. Dentro da perspectiva de gênero. Da perspectiva do sexo, que aí você pode ter, claro, questões importantes, e aí é importante a gente saber essa diferenciação, porque sim, da perspectiva de sexo, você vai ter reivindicações, por exemplo, médicas, de saúde, de direito, que são diferentes. Sim, são diferentes. E é interessante a gente falar e discutir isso, claro. Então, se a gente está falando da perspectiva de aborto, se a gente está falando da perspectiva do direito à redesignação sexual também, né, da cirurgia, de acesso a isso no SUS e tal. As questões são diferentes? São diferentes. Mas aí, se eu estou falando da perspectiva de gênero, eu vejo como não existindo essa diferença. Até porque são essas, ambas, vamos dizer assim, ambas as questões de gênero, aí eu vou só especificar aqui só para fazer um ponto. Então, as questões de gênero de mulheres cis, as questões de gênero de mulheres trans, que podem ter violências diferentes, formas diferentes de ocorrer essas discriminações, por exemplo, mas eu vejo como tendo uma mesma base, que é essa base da estrutura do poder do gênero, que é uma estrutura binária, que é uma estrutura heteronormativa. Então, assim, eu entendo quando ela diz, você fala, né, que a pessoa que respondeu a J.K. Rowling disse, a mulher trans não viveu as mesmas discriminações que eu, tá? E tal. Mas... Então, Hã? Antes de fazer a transição, ela não viveu as coisas que eu, mulher, vivi. Mas isso não significa que não seja uma discriminação de gênero, né? Então, assim, você tem uma outra forma de discriminação, você tem uma outra forma de
questões específicas. E aí, como eu disse, né, as questões de gênero, vamos dizer assim, por exemplo, dentro do grupo de mulheres cis, as questões de gênero também têm consequências diferentes se você é uma mulher branca ou se você é uma mulher negra. A forma como essas discriminações são feitas existem, e a forma como elas atuam, vamos dizer assim, os estereótipos criados, as imagens criadas também são diferentes. Então, eu acho que assim, a gente perde mais quando a gente quer transformar, universalizar o discurso, assim, dizer, não, as mulheres são assim, elas sofrem essa discriminação, e aí só as que estão sob essa denominação é que estão nesse grupo, então são as mulheres. Ainda assim, não diz tudo, né? Então, se mesmo que eu juntasse e falasse... Eu ia te perguntar isso, né? Sempre lembrando, para quem nos ouve, óbvio, não tem lugar de fala, mas é importante a gente ouvir e estar atento a isso. Enquanto eu estava ouvindo você falar, e desde ontem, com essa discussão com a minha filha, que eu tenho pensado, a pergunta, eu não gosto de teorias, quer dizer, eu adoro teorias da conspiração, mas eu acho que, óbvio, tudo tem que ter um limite. Agora, eu me pergunto o seguinte, pegando esse gancho do que você acabou de falar e queria que você aprofundasse isso, faz sentido a gente fazer essa divisão mulher trans, em termos de violência e em termos de perda de direitos na sociedade? Será que não enfraquece ambas, quando eu trato ambas separadas? Será que não é melhor que ambas estejam juntas, porque mulheres, sejam trans, sejam cis, será que não faz mais sentido que ambas estejam juntas, caminhando na mesma luta, do que promover essas guerras internas, essas lutas internas? Acho que vai na linha do que você acabou de dizer, né? Uhum. Eu acho que assim, do ponto de vista, por exemplo, de luta política, eu acho que a gente precisa, acho importante, a gente precisa um pouquinho positivo, né? Mas eu acho importante a discussão sobre alianças, né? Sobre as alianças que são feitas. Dentro dessas alianças, eu acho que uma coisa é a gente fazer alianças, mas eu acho que essas alianças não podem virar universalização. Por quê? Porque aí, mesmo em grupos vulneráveis, em grupos aí minoritários no sentido político e jurídico, você vai ter hegemonias internas. Então, se você junta tudo e quer ter uma voz universal, o que vai acontecer, não só como vai acontecer, como acontece há muito tempo, é que as hegemonias internas vão silenciar algumas questões. Então, é o que a gente vê, por exemplo, no feminismo ao longo dos anos, que o feminismo branco colocou as suas pautas como as que vêm antes. Ou, como a gente vê nas discussões... Do feminismo negro, do feminismo branco, eu já vi algumas amigas comentando sobre isso. Interessante. Então, assim, é importante a gente fazer aliança, mas essa aliança não pode significar universalização ou amalgamização, como a gente diz, das realidades, das experiências, das questões. Então, assim, quando eu digo, por exemplo, olha, as questões das mulheres cis e as questões das mulheres trans são, para mim, né, ali tem uma base comum, que é o gênero de uma perspectiva de um patriarcado racista colonial, isso não significa que ela não vai ter peculiaridades, realidades diversas, e que eu tenho que pensar nisso. E que nessa aliança, inclusive, pensar como é que eu me movimento, por exemplo, o que eu defendo como mulher cissexual, que é ou não é um reforçar estruturas de gênero que, por exemplo, pode até para mim parecer um ganho, mas que aumenta a vulnerabilização, a marginalização e a violência contra mulheres trans. Então, assim, é preciso a gente... porque senão a gente vai deixando as pessoas no caminho. Assim, a gente vai avançando e vai deixando as pessoas no caminho, né? E... Muito importante, e eu vou abrir um parênteses aqui para fazer uma outra pergunta para você, que é algo que eu sempre me pergunto e comento quando eu estou fazendo lives com professoras sobre esse tema, ou com professores, enfim. Falo, olha, vamos fazer dois recortes, e talvez você até esteja no meio. Quantos anos você tem, que eu não sei? 39. Você tem 39? Não.
Tá, então... Farei 40 anos na pandemia sem poder fazer festa. Olha o white people problem aqui, a reclamação. Eu ia chutar que você... Bom, fique feliz que eu ia chutar que você tem 10 anos a menos, mas... botar no meio do caminho. Mas fazendo dois recortes de extremos. De um lado eu, né, homem, cis, hétero, 44 anos, faço 45 esse ano. De outro lado, minha filha, né, mulher, 14 anos, adolescente, né? Há um abismo aí entre nós, entre a geração dela e a minha. Eu acho que a geração dela é muito melhor do que a minha, no sentido de ser... Não sei se é a bolha dela, não sei se é a escola dela, ela estuda numa escola mais bacana para essas questões. Então, não sei se é isso, mas eu vejo que é totalmente diferente dos meus amigos e mesmo de mim. E eu ia te colocar numa geração intermediária, mas, enfim, não sei como está a galera dos 30 anos. Mas a pergunta que eu faço é, o fato é que você tem trocentas pessoas dentro do meu perfil, né? Homem branco, hétero, cis, de meia idade. E não dá para querer negar, e demorou para eu aceitar isso. A gente é machista, a gente tem uma criação machista. Pô, eu venho do interior de São Paulo, né? Que é coisa mais machista do que isso. Então, a gente tem uma criação machista, internalizada, ou estrutural, racista. E, óbvio, né, eu, por conta de conhecer pessoas diferentes e estar aberto a isso, eu tento me policiar para ficar atento a isso. Mas a questão é, como é que a gente atinge o tio do Zap para mostrar para ele, cara, tá errado isso, você não pode fazer isso. É um absurdo o que você está falando. Você não pode pensar assim. Então, em termos de discussão política mesmo, de igualdade, de promoção de igualdade e proteção, como é que a gente atinge, né? Porque eu, em tese, sou o perfil do tio do Zap. Como é que a gente atinge essas pessoas como eu, né? Ou não como eu exatamente, mas também como eu. Como é que a gente mostra para essas pessoas? Meu Deus, que pergunta difícil. Minha nossa, acho que eu vou responder a da Luana Piovani e vou lá. Mas, enfim, Aliás, eu também vejo essa... 10 minutos, né? 10 ou 13 minutos. Porque é uma ser. hora só. A gente levou uns 10 minutos para entrar, né? É verdade, é verdade. 7 e 10, então a gente tem mais uns 13. Vamos considerar que a gente tem 10 minutos. Vamos considerar que a gente vai terminar 8 e 7 para a gente não ser derrubado pelo... Não cair. Tá. Então, eu também vejo essa diferença, assim, eu trabalho, além de trabalhar dando aula na universidade, eu trabalho num projeto de extensão e a gente faz um trabalho de discutir gênero aqui nas escolas do DF, né? Então a gente vai e fala sobre a Lei Maria da Penha, fala sobre relacionamentos abusivos, então, assim, são temáticas, né, variadas. E realmente, eu vejo que para eles e elas, assim, algumas questões são bastante mais, vamos dizer assim, tranquilas do que para a nossa geração, né? Sobre, por exemplo, isso, a bissexualidade, pessoas não binárias, transexualidade, transgeneridade, homossexualidade, são vários temas que para eles que eles já nasceram no meio disso, assim, meio que já nasceram no meio dessa discussão e que absorvem essa discussão com muito mais facilidade. Eu não tenho resposta, assim, de como falar disso pro tio do Zap, assim, realmente, assim, é muito... É complicado, né? Porque você está falando de alguém que, então, não está num campo, né? Não necessariamente está, né, num campo em que isso está sendo discutido, que isso está sendo falado e tal. Então, assim, eu tenho uma resposta, talvez, assim, um pouco do ponto de vista, sei lá, ideal, abstrato, geral, nem sei como classificar, assim, que é a importância desses temas estarem em espaços, digamos assim, de mainstream, ou espaços de massa, ou espaços que atinjam aí, que acabam por circular e atingir mais gente, né? Então, assim, é difícil, porque do ponto de vista individual é bem complicado, né? Como é que a gente discute, fala, como é que a gente faz chegar, né? Essa conversa. E às vezes, e aí assim, tá, vou tentar
arriscar uma resposta, assim, como é que a gente faz chegar? Eu acho que uma das coisas é que, assim, que às vezes é chato, né? É chato ou até, assim, pode ser pouco Eficaz. efetivo se você virar o Zé Palestrinha com a pessoa, assim, né? Mas eu acho que tem algumas coisas que são importantes, assim, que são sobre uma postura, que eu acho que é aquela postura de criar o desconforto, né? Que não precisa necessariamente ser você explicar, ou você falar, ou você criar uma palestra, ou você, né, discutir, brigar, mas no mínimo sempre que é essa postura do desconforto, essa postura do desconforto de chamar a atenção, por quê? Porque muitas vezes, eu acho que tem uma questão interessante, né? Mas tem um aspecto de como essas discriminações de raça, de gênero, de identidade de gênero, de orientação sexual acontecem nas relações sociais brasileiras, é que elas acontecem muitas vezes dessa forma, eu não vou dizer velado, porque eu acho que não é velado, né? Mas dessa forma como se fosse apenas uma brincadeira, uma piada, como se fosse uma forma de socialização, né? Em alguns grupos, a piada discriminatória é quase uma forma de socialização, né? Então, o Adilson, que é lá do Mackenzie, ele trata da ideia do racismo recreativo. Exatamente. Uhum. Isso é bem interessante. Mas eu acho que você tocou no ponto difícil, né? É a linha entre o desconforto e o palestrinha, né? E você saber também qual é a melhor forma de se portar, de se colocar. Eu acho que esse também é um tema que eu também não tenho claro. Acho uma linha bem tênue. A impressão que eu tenho das redes sociais é: nós precisamos, quando for para chamar atenção, no privado, nunca em público, porque em público vai gerar uma rejeição da pessoa àquilo que você está falando. Então, mas aí depende do público, assim, como eu estou falando por exemplo, dessa socialização, né, da discriminação como quase base de alguns grupos, de algumas formas de socialização, né? Esse público pode ser a mesa do bar, esse público pode ser o jantar de família, ou seja, você criar esse desconforto, e até porque, assim, eu acho que quando você sabe, quando você vê, né, então tá, não é o momento de ser palestrinha, mas talvez seja o momento de criar o desconforto. Porque aí, talvez, em algum momento, esse desconforto vai sendo criado, e talvez, ou a pessoa vai pular de vez e vai, sei lá, radicalizar, ou sei lá o que, eu não querer mais conversar, ou ele vai querer, em algum momento, entender por que ninguém mais ri da minha piada, por que tá todo mundo desconfortável. E aí, talvez seja a hora de você usar a palestrinha, né? Talvez a gente consiga juntar as coisas aí. Acho que é do Gabriel Divan, eu não sei se você ouve o Vira Casacas, o podcast. Eu acho que é do Gabriel Divan, que ele fala: cara, quando você quer trazer alguém para o seu lado, você não pode empurrar, né? Você tem que puxar. Então, quando estavam discutindo aquela questão do ponto de vista político, né, de quem é a favor ou contra o governo, e eu não sei, eu ainda acho que, pelo menos nas redes sociais, a melhor postura é tentar ser, não que eu seja, óbvio que eu tenho raiva, às vezes eu vejo uns comentários, eu fico pé da vida, mas eu acho que a gente tem que tentar trazer pela doçura e não pela porrada. Eu acho que a rede social está cheia de porrada hoje e acho que não deu muito certo. Agora, olha, eu estou preocupado com o horário, você tem 3 minutos para falar da Luana Piovani. Então, pois é, a Luana Piovani. Então, quando saiu essa decisão da Luana Piovani, eu lembro que isso foi o quê? 2012? Sei lá, já tem bastante tempo, né? Essa decisão é bastante antiga. Eu lembro que aquilo me causou, assim, uma raiva imensa, né? Então, às vezes, e aí a gente reage na raiva, né? Mas, às vezes, a raiva é um bom termômetro, né? E aí, na época, eu escrevia para o Blogueiras Feministas, escrevi um texto sobre isso. Bom, passada a raiva, passados vários anos, eu tive aí depois o tempo e a paciência de pesquisar essa jurisprudência, de que se essa jurisprudência era algo que estava, né, que tinha aí um lastro que não era isolado. E eu descobri que não era isolado. Eu fiz uma pesquisa, então, junto com uma ex-aluna minha, Nayara Maria, e a gente publicou essa pesquisa na revista da Universidade Federal de Santa Maria. E
E o que a gente viu? Que essa é a jurisprudência do STJ. A jurisprudência do STJ, e aí, por isso aquela resposta que eu dei, assim, o direito incorporou o gênero? Ainda não. Por quê? Ele ainda não conseguiu, e aí é o perigo, né? Porque às vezes o direito que faz é que sequestra a linguagem e transforma numa coisa toda sua. E faz do gênero um outro termo, vira outra coisa, né? E é meio que talvez esteja acontecendo. Ah, o que para tentar dizer o que é ou não Maria da Penha, quando se aplica ou não se aplica a Lei Maria da Penha, quais são, então, as categorias que o STJ colocou? Existe violência de gênero, que justifica a aplicação da Maria da Penha, se a mulher é hipossuficiente ou vulnerável. Não tem Então, nada a ver. isso não tem absolutamente nada a ver. E aí ele faz duas coisas. Existem duas linhas dessa jurisprudência. Essa hipossuficiência e vulnerabilidade é presumida, então não precisa ser demonstrada no caso concreto, ou essa hipossuficiência e vulnerabilidade precisa ser demonstrada no caso concreto. Caso Luana Piovani, seria esse tipo de linha, né? Se ela não é fisicamente vulnerável, se ela não é economicamente hipossuficiente, então ela não é um caso de Maria da Penha, porque não é uma violência baseada no gênero. Essa linha de que você tem que provar é a pior de todas, sem dúvida, né? Porque você está dizendo que se no caso concreto ela não é fisicamente... Está errado. Sim, porque o que é a outra presunção? A outra presunção é uma presunção que está falando mais sobre sexo do que do gênero. Porque as mulheres são vulneráveis o suficiente. Por quê? Como eles vão explicar, eles vão dizer fisicamente, por isso que existe a agressão. Então, assim, acaba que o que vira? Você até poderia, eu até me arriscar dizer isso, até poderia dizer que essa hipossuficiência e vulnerabilidade seria a estrutura de gênero. Mas nunca eles estão falando disso. Nunca eles estão falando de estrutura de poder, nunca eles estão falando disso. Não. O que eles estão é reivindicando uma essência. Homens são assim, mulheres são assim, e mulheres são frágeis. Isso. E aí você tem várias coisas aí. O problema da essência, dos... Hã? Mulher que não é frágil não merece a proteção. Mulher que não é frágil não é vítima de uma violência de gênero. E o que acontece? Às vezes não, muitas vezes o que acontece é que uma mulher, como Luana Piovani, é agredida e é uma violência de gênero justamente porque ela não é frágil, justamente porque ela não é independente, que ela é independente economicamente, né? E ainda, por último, para fechar, tem um problema nessa jurisprudência também, que ela também usa dessa imagem de gênero a partir da raça. Porque quando a gente vai olhar de quais são as imagens de gênero na nossa história, quando a gente junta, e eu sempre acho que gênero não dá para falar assim, raça, quem é a mulher frágil? E quem é, então, a mulher contra quem a violência vai ser violência de gênero e merece uma proteção diferente? É a mulher branca. Porque é a mulher branca que é vista no imaginário social brasileiro como uma mulher frágil, vulnerável, pela construção de gênero, que é a construção da branquitude. E aí eu recomendo um texto muito, muito importante da Ana Flauzino e do Felipe Freitas, que eles dizem que essas questões geram um privilégio em ser vítima, porque as outras não são vítimas, não são vistas como vítimas. As violências contra essas mulheres negras não são violência de gênero, não são violência, simplesmente. Muito bom. Né? Então, também um problema nessa jurisprudência é esse, né? E aí, pronto, senão a gente vai cair. Camila, olha, eu adorei, te agradeço aí pelo tempo, foi muito bom, muito bom. Depois eu vou te mandar meu celular por DM, se você puder me mandar o vídeo, baixar o vídeo e me mandar para eu publicar também no meu Instagram. Olha... Sim, aí só me diz, eu tenho que encerrar e aí ele vai cair no meu IGTV. E aí depois eu dou um jeito de baixar e te mandar. É isso, né? Isso. Porque eu nunca fiz live no meu, então... Ah, primeira live? Ok. Estreia. Olha, espero que você tenha gostado e, te agradeço muito, foi muito legal. Eu que agradeço, eu achei maravilhoso, assim. Eu gostei demais poder falar, discutir essas questões. Poder falar com os meus, né, como agora foi no meu, com os meus alunos, os seus alunos, todo mundo. Eu acho que foi muito legal, eu agradeço. Adorei legal. também. Muito legal. Camila, obrigado. Eu vou sair. Obrigada. Também encerra. Tá bom, tá bom. Tchau, tchau, boa noite. Beijo.